Salve nação, Paul Flá passando aqui rapidinho, este é o seu canal Rio Fla Notícias. Rapaziada, desde já deixe seu like, ajude esse canal a crescer, ajude o YouTube a entender que vocês estão gostando do vídeo. E isso você faz deixando seu like e assistindo o vídeo até o final. Compartilha para geral e vamos assistir a mais um vídeo bacana que o Paul Flá separou para vocês aqui no Rio Fla Notícias. Segue! Esse tema por aqui também, mas primeiro... Posição do Flamengo, pelo que o Flamengo briga nesse Campeonato Brasileiro, tá na quinta posição agora, encostando no G4, né? Eu acho que, obviamente, se o Flamengo confirmar a subida de produção, se o Flamengo conseguir se consolidar, que eu ainda não considero consolidado, o Flamengo vem de dois bons jogos, né? Um jogo muito bom contra o Fluminense, não nenhuma exibição de gala, mas foi um bom jogo do Flamengo contra o Fluminense, uma vitória merecida, e hoje um bom jogo também, né? Primeiro tempo, um ótimo jogo, um ótimo jogo. Então dá para te chamar, né, de dois jogos de recuperação, dois jogos que começam a dar ideia para a gente do que o Flamengo do Sampaoli é capaz, mas ele vinha de jogos ruins antes. Então, a meu ver, carece ainda de uma consolidação, né, dele se firmar, dele manter uma regularidade que ele não chegou a ter ainda nesse Campeonato Brasileiro. Mesmo em jogos que ganhou, o Flamengo jogou mal. Bahia, por exemplo, com dois jogadores a mais na Bahia, o Flamengo ganhou, com dois a mais e jogando mal. E tendo trabalho e sofrendo pressão do Bahia até o fim do jogo. Então carece de uma regularidade. Estou olhando aqui também a classificação. Eu respeito muito, né, a campanha que está fazendo o Botafogo, mas eu tendo a concordar com o Renato. Acho difícil o Botafogo conseguir segurar essa onda de liderança. Eu acho que ele pode até ser um time que vai conseguir permanecer, por exemplo, no G6 durante o Campeonato Brasileiro, né? Mas ele tinha uma vantagem de 5, agora tem uma vantagem de 2. E ele perdeu, por exemplo, Goiás. Não é um bom sinal. O Botafogo perdeu para o Goiás, perdeu para o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, ok. Mas para o Goiás, que é um time que está lá embaixo, pode acontecer com um acidente, mas eu acho que é um sintoma, eu acho que é um pequeno sinal de que o Botafogo não é um time tão consistente, tão forte assim. Não acredito que o Botafogo vá lutar pelo título. Então, Gabi, respondendo a sua pergunta, quem é que vai lutar pelo título? Porque aí depois tem Palmeiras, Atlético Mineiro, Grêmio, Flamengo, Fluminense, Atlético Paranaense e São Paulo. Aí tem o Fortaleza ali em nono. Eu acho que depende de dois times. Quem vai lutar pelo título depende de Palmeiras e depende do Flamengo. Porque o Flamengo continua tendo um grande elenco, continua tendo individualmente um time muito poderoso. A gente sabe que esse time do Flamengo, se encaixar, ele se torna um time do mesmo nível do Palmeiras, por exemplo, né? Não com a mesma história, regularidade recente, não com o mesmo histórico vitorioso recente, mas o Flamengo, não custa lembrar, é o atual campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. Para quem já esqueceu, isso aí tem coisa de 6 meses. Então, esse Flamengo se encaixar na mão do Sampaoli, eu acho que... E o Palmeiras, por exemplo, não der as rateadas que deu nas últimas rodadas, quando empatou com o Bragantino em casa, empatou com o Santos fora de casa, fez um jogo ruim contra o Fortaleza, perdeu fora de casa. Se o Palmeiras se reencontrar no seu nível mais alto e o Flamengo encaixar, aí eu temo que o campeonato vai acabar reduzido a esses dois times. Eu acho que vai acabar sendo uma disputa entre esses dois times. Se o Flamengo continuar com alguma irregularidade e o Palmeiras também não for a sua melhor versão, como ainda não foi em 2023, aí pode ser que os outros times que estão ali nas cercanias, Atlético Mineiro, Grêmio, Fluminense, talvez esses. Pode ser que eles consigam beliscar alguma coisa. Mas vai depender de Palmeiras e Flamengo, que tem os dois melhores elencos do Brasil, nivelarem o campeonato não pelo mais alto nível, e sim por um nível mediano. E aí, Renato, está na mesma página? O seu maior candidato, eu imagino, ao Campeonato Brasileiro seja o Flamengo. Não sei se eu palpitei certo. Se é o Flamengo, não, desculpa, o Palmeiras. O Palmeiras. Eu E acho aí, que o na adversário a ser sequência, batido... quem seria? O adversário a ser batido é o atual campeão, é o Palmeiras, que continua a ser o time mais regular. Até mesmo quando joga mal, arruma um jeito de ganhar. Então, é o adversário a ser batido. Mas eu acho que ele não é impossível de ser derrotado, né? Quer dizer, nós estamos todo mundo muito perto ali. Em termos de pontuação e de, vamos assim dizer, potencial do time, eu colocaria Palmeiras, Atlético Mineiro, Grêmio, Flamengo e Fluminense nessa briga. Em termos da pontuação atual do campeonato e barra capacidade do time. Agora, eu acho que tem 3 elencos que, se acertarem, esses 3 é que vão disputar.
que são Palmeiras, Atlético e Flamengo. O Cudê anda muito irregular no Atlético, mas o Atlético tem um timaço. O Atlético tem, inclusive, um banco de reservas, que talvez seja o banco de reservas mais forte do futebol brasileiro. E tem o Hulk, que quando está bem, é um fator de desequilíbrio. Então, eu ainda acho que se o Flamengo se acertar e o Cudê conseguir dar uma regularidade maior ao Atlético, Palmeiras, Atlético e Flamengo seriam, na minha opinião, realmente os 3 postulantes ao título. Agora, Grêmio e Fluminense, que tem, vamos assim dizer, times um pouco, tecnicamente, um pouco mais fracos, o Grêmio, para mim, é uma surpresa estar onde está. Mas o Grêmio e o Renato têm toda uma simbiose lá que dá certo, né? Mas estão juntos e estão no páreo também. Mas candidatos, Palmeiras, Atlético e Flamengo, pela força dos seus elencos. O Flamengo depende muito, exatamente do que o Ilan falou, da regularidade. Porque o Flamengo, com o São Paulo, ele fez 3 jogos bons. Ele fez o primeiro Fla-Flu, em que ele teve 45 minutos de domínio absoluto, mas foi incapaz de ganhar o jogo, mesmo quando ficou com 1 a mais. Mas foi uma boa atuação. Teve o segundo Fla-Flu, onde ele foi nitidamente superior ao Fluminense e ganhou por 2 a 0. E teve esse jogo de hoje, nos primeiros 45 minutos, que foi um passeio. Mas o Flamengo, por exemplo, como bem lembrou o Elan, sofreu para ganhar de um Bahia com 2 a menos. Sofreu para ganhar de um Corinthians, que talvez até tenha tido as melhores chances de gol. O Flamengo achou um gol do Léo Pereira, manco. Sofreu com o Cruzeiro uma semana atrás, né, Renato? Sofreu muito com o Cruzeiro uma semana atrás. Agora. E não ganhou, empatou. Então, quer dizer, entre o primeiro Fla-Flu e o segundo, o Flamengo fez vários jogos ruins. Agora não, agora é o segundo jogo seguido que ele joga muito bem e dá uma certa esperança. Vamos ver agora contra o Racing. O Flamengo tem que ganhar do Racing. Se o Flamengo não ganhar do Racing, ele corre um sério risco de ser eliminado ainda na fase de grupos. Porque, eu insisto, se depender do Racing contra o Nublense, o Racing tranquilamente deixa o Nublense ganhar para eliminar o Flamengo. Os argentinos são useiros e vezeiros em fazer essa coisa do jogo, do regulamento, para eliminar um adversário mais forte lá na frente. Agora, se o Flamengo ganha bem do Racing, por exemplo, ele vai acabar sendo segundo do grupo da mesma maneira. A situação da pontuação não permite que ele sonhe com o primeiro lugar, porque o Racing não vai perder do Nublense, a não ser que ele, Racing, queira, por uma questão de interesse. Então, o Flamengo vai classificar em segundo lugar. Vamos ver. E tem ainda a Copa do Brasil, né? Amanhã tem o sorteio da Copa do Brasil. Vamos ver o que aguarda os 8 classificados, né? Mas se o Flamengo conseguir encontrar uma regularidade, e principalmente se ele se mantiver perto do Palmeiras até a janela, aí o Flamengo vira realmente um adversário muito perigoso, porque o Flamengo vai contratar forte na janela. O Flamengo já tem o Rossi, goleiro que está vindo aí, já contratou o Luiz Araújo, está tentando o Alan e o De La Cruz, ele pode realmente aí passar a ter um elenco quase que perfeito. E aí ele vira candidatíssimo. O que ele não podia fazer é o que ele não está fazendo. Ele não podia deixar o Palmeiras abrir muito, porque se o Palmeiras abrir muito, não tem como descontar. E em 2022, nós tivemos uma frase, digamos assim, que chamou a atenção do fundador e sócio-diretor da 777, que agora administra o Vasco da Gama. Eu vou ler aqui e nós vamos discutir essa declaração, porque os torcedores nas redes sociais estão falando muito disso. Abre aspas. Tem uma promessa que eu posso fazer para os torcedores do Vasco. Essa vai ser a última vez na história que o Vasco vai jogar contra o Flamengo com uma desvantagem no orçamento. Fecha aspas. Esta foi a declaração dada pelo Vander, né? Sócio, fundador, diretor da 777 em 18 de março de 2022. Naquela ocasião, o Vasco se tornando a SAF e agora, depois de um pouco mais de um ano, o Flamengo enfrenta o Vasco no Maracanã e as circunstâncias não são essas que ele havia citado no passado. Mais do que isso, o Flamengo aplica uma goleada de 4-1 para cima do Vasco. Não mudou muito o Vasco, hein, Piperno? Bom, a partir então dessa promessa que ele fez, então a gente já pode concluir que ele pode virar político, né? Porque é uma promessa que ele não vai cumprir, né, tão cedo.
Sabe, às vezes as pessoas brincam com a emoção do torcedor, né? Ele lá na Itália, o time que a 777 tem, também não é um time brilhante. Então, aliás, vejam, por exemplo, o time do Ronaldo caiu no final de semana. Achar que a SAF veja, eu sou muito a favor de que as SAFs participem cada vez mais do futebol, porque isso significa investimento novo, o futebol precisa disso. Futebol e qualquer setor da economia, o futebol não é exatamente diferente. Mas imaginar que só o fato de que o clube vai passar a ter o controle de uma SAF significa um passe de mágica que vai virar a chave e que o time vai resgatar o seu passado vencedor, aí também é acreditar em qualquer coisa. As coisas não são assim, não são tão simples. Você não transforma um time padrão Série B num esquadrão já na temporada seguinte. Então, o torcedor, as emoções do torcedor, em muitos casos, foram indevidamente manipuladas. E eu acho que esse é o principal erro de todos. E aí, Fausto Favara, esse Vasco com a SAF, dá pra dizer, como o Piperno trouxe pra gente, dá pra dizer que deu errado, fracassou a SAF no Vasco, porque a pressão tem sido enorme. E o torcedor brasileiro, no modo geral, não vai aceitar, por exemplo, de forma pacífica, o Vasco caindo para a Série B. Então, assim, é preciso conciliar as duas coisas. A questão do campo e também das finanças. Só repita a frase que ele falou. Repito aqui. Você tem aí, Gui? Para você, eu pego aqui novamente essa frase. Foi o seguinte: essa vai ser a última vez na história que o Vasco vai jogar contra o Flamengo com uma desvantagem no orçamento. Então. Só que o orçamento do Flamengo, vale destacar, beira um pouco mais de R$1 bilhão. Não, então, mas assim, vai que eles têm isso na poupança, só se for na questão de orçamento, porque questão de jogador, de bola, do que vai, como disse o Piperno, vai ter que, olha, vai ter que ralar muito pra chegar no Flamengo, mas muito. Muito. O Vasco, a chance de queda do Vasco com essa bola aí que tá jogando é enorme. E é o que você falou, uma tragédia, porque talvez seja a primeira SAF aqui no Brasil a ter rebaixamento. Talvez sim. Eu acho que sim. Vai ser a primeira SAF, se o Vasco cair, a ser rebaixada, né? Então, é aquela coisa que eu falei na transmissão. Não adianta você ter um caminhão de dinheiro, uma grana surreal, e não saber lidar com o dinheiro, não saber administrar o dinheiro, né? Não saber lidar com um time tão grandioso como o Vasco da Gama. Então, é por isso que tem que tomar cuidado com relação à SAF. A SAF veio e vai resolver a parada. Não é uma certeza absoluta, né? É óbvio que você vai ter melhores condições, mas você vai ter que saber administrar tudo isso para que você saiba administrar um manto tão grande como o manto do Vasco da Gama, tão gigante, né? Agora, esses comparativos aí são bobos demais, porque nos últimos anos o Vasco passou quanto tempo numa Série B? Um tempão. O Flamengo passou esse tempão que o Vasco estava na Série B, o seu grande rival, ganhando um título atrás do outro. O Flamengo ganhou, desde 19 que o Vasco está lá embaixo, o Flamengo ganhou um título atrás do outro. Não é que o Flamengo disputa título, o Flamengo ganhou todos os títulos. Então é bobagem, o cara falou uma bobagem absurda. Que joga contra o próprio trabalho dele, né? Lógico, uma a pressão exatamente. absurda. Ele fez ali aumentar a pressão. Diga, O primo italiano do Vasco, o Genoa, estava na Série B, acabou de subir, é verdade, mas jogou a Série B do italiano agora. E, enfim, da mesma forma, como eu disse aí, que o time do Ronaldo caiu. Então veja, gente, esse negócio não é tão simples assim. É óbvio que melhor com SAF do que sem SAF para quem deve 1 bilhão. A SAF vai lá e paga as contas imediatas, evita transfer ban, evita uma série de problemas para o clube. Agora, mudar a gestão é uma outra história. Comprar uma gestão eficiente é muito mais difícil. Olha o Coritiba aí também, que está virando SAF agora. É outro que está num momento desesperador. E vale destacar aqui, né? O Vasco só disputa o Campeonato Brasileiro. Tem tempo para treinar, e na Copa do Brasil perdeu pro ABC. Pois não vamos esquecer isso aí, né? Exatamente. Então, tem tempo para treinar, semanas livres, aquela coisa toda. E mesmo assim, é o penúltimo colocado e só tem a campanha melhor do que a do Coritiba. Que o Coritiba realmente é o primeiro time
rebaixado, dá pra dizer isso com todo respeito. Mas enfim, é um time do Vasco, então, que só joga o Brasileiro, treina bastante, tem tempo para treinar, e mesmo assim nesta situação complicada de zona do rebaixamento e penúltimo colocado na competição. Fábio Piperno, primeiro, o Vasco é forte candidato ao rebaixamento. Pra gente continuar falando com o Piperno sobre o Vasco, então, dada aquelas circunstâncias que eu trouxe, né, Piperno? O Vasco só no Brasileirão, tempo para treinar, penúltimo no Campeonato Brasileiro, mesmo assim nessa situação toda. É forte candidato ao rebaixamento ou o que dá para fazer para mudar essa situação, Piperno? Fortíssimo candidato ao rebaixamento, né? Inclusive é um time que não é só muito limitado em relação às opções de elenco, mas está muito mal treinado. O Vasco hoje só é melhor que o Coritiba. A tabela de classificação em relação a isso, ela expressa a realidade do futebol brasileiro. E aí, Fausto Favara, esse Vasco e essa situação de rebaixamento, preocupa mesmo? Sabe o que tá acontecendo? Tá acontecendo aquele romance que o Vasco teve durante muito tempo com a Série B. Acho que bateu saudade, né? Nostalgia. Nostalgia, só pode ser, não é possível, né? O Vasco demorou tanto tempo pra voltar, voltou com condições legais de grana, né? E aí pode novamente cair para uma Série B de Campeonato Brasileiro. E aí tem que ver tudo, a questão de SAF, de como que funciona isso, enfim. E é um sério candidato, óbvio que é um sério candidato ao rebaixamento, pelo menos. Ainda é muito cedo. Mas com esse futebol que o Vasco está apresentando, é um sério candidato à queda para uma Série B. Pode dar a volta por cima, mas jogando isso que está jogando, a chance de voltar é enorme. Pra gente fechar, Márcio Reis, Vasco candidato à Série B, ou o que pode fazer para mudar essa situação, já que vai ter tempo para treinar? A grande dúvida é, continua com o Maurício Barbieri ou não? Acho que não fica, mas assim, a gente não pode culpar, só estamos falando da parceria, né? Da 77 Partners. A gente tem que falar também da comissão de futebol do Vasco da Gama, que é responsável por formar esse elenco. Então tem que ser cobrado também a diretoria de futebol vascaína por ter esse elenco nas suas mãos. Tem a parceria, mas não soube montar um elenco, tem que ser cobrado. Então é isso, rapaziada. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo bacana que o Paul Flá trouxe para vocês. Eu peço a vocês que deixem o like, que se inscrevam no canal e que acione o sininho e que siga o Paul Flá em outras redes sociais também. Estamos aí em várias redes sociais, mas aqui no YouTube precisamos crescer e isso acontecerá com a ajuda de vocês, valeu? Conto com like e conto com os compartilhamentos e muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Segue o Paul. Vem!